Olá, meu nome é Andréa, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho. No vídeo passado que eu gravei, eu falei sobre o tema contrato de trabalho intermitente. E como é natural, surgiram muitas dúvidas, as pessoas me encaminharam algumas dúvidas, mas conforme eu já havia explicado, é um tema novo, pouco regulamentado, ainda não há um antecedente jurisprudencial, então as dúvidas são várias, são no meio jurídico também. Nós advogados estamos com muita dúvida como vai funcionar efetivamente esse tipo de contrato. Uma das dúvidas que me foi encaminhada, muito interessante, foi a seguinte: se eu for convocado para trabalhar em um período superior a um mês, eu receberei mensalmente no 5º dia útil ou só ao final da prestação de serviço? Bom, conforme eu expliquei para vocês no vídeo passado, no contrato de trabalho intermitente, o empregador vai poder fazer a convocação 3 dias antes do início da prestação de serviço, e aí ele vai me falar o período que eu vou prestar serviço para eles. Esse período pode ser dias, semanas ou meses. E vamos supor, como essa dúvida aqui que foi encaminhada, vamos supor que ele me chame para trabalhar no período para ele durante 6 meses. E aí, como é que eu vou perceber a remuneração desse período? Eu vou receber mês a mês ou vou receber só ao final de 6 meses? Bom, pois bem, se você lê o Instituto do Contrato de Trabalho Intermitente, dá a impressão que essa remuneração poderia ser paga ao final do período de prestação de serviço. No entanto, o Ministério do Trabalho, em 2018, baixou uma portaria, que é a portaria 349, que aliás nem está válida mais, nem está valendo mais, mas pelo menos a gente já tem uma noção de como o Ministério do Trabalho encara esse assunto. E nessa portaria, o Ministério do Trabalho falou que, de fato, o salário não pode ser pago, não pode ser estipulado por mais de um mês. Ou seja, se eu então, no caso de contrato de trabalho intermitente, fui convocado para trabalhar mais do que 30 dias, né? O empregador me convocou para prestar serviços por mais de 30 dias para ele, por exemplo, durante 6 meses, ele vai ter que me pagar a remuneração mensalmente até o 5º dia útil. E ao final desse período de prestação de serviço, ele então, conforme eu já tinha dito no outro vídeo, vai ter que me pagar o 13º proporcional e as férias proporcionais a esse período. Outra dúvida também que me foi encaminhada, muito interessante, é o seguinte: e se eu sofrer um acidente de trabalho, sou contratado para trabalhar, né, sou contratado nessa modalidade de contrato de trabalho intermitente e durante a prestação de serviço, o período de prestação de serviço, eu sofra um acidente, e aí esse contrato de trabalho vai ter que ser convertido num contrato de trabalho por tempo indeterminado? Essa dúvida é muito interessante. Então, se eu tô lá, eu tenho um contrato de trabalho intermitente, fui convocado para trabalhar 3 meses e nesses 3 meses eu sofro um acidente, como é que funciona? É óbvio, e esse acidente gera, por exemplo, um afastamento maior do que 15 dias, eu sou encaminhada ao INSS, eu passo a receber o auxílio doença sedentário, e aí quando eu volto, eu tenho direito à estabilidade, e eu vou ter então que ter esse contrato convertido para um contrato de trabalho por tempo indeterminado, porque não adianta ter um período de estabilidade se eu vou ter um período de inatividade, né? Então, e aí? Como é que vai ser tratado esse período de estabilidade? Esse tipo de contrato vai ter que ser convertido por um vínculo de emprego? Então, é uma dúvida muito interessante e eu não tenho essa resposta. Como eu falei, a jurisprudência não tem essa resposta, né? Ainda não chegaram casos assim na jurisprudência. A lei não tem uma regulação para casos como esse. Então, realmente foram muitas dúvidas aqui, a gente tem muitas dúvidas, mas eu, infelizmente, não vou ter essa resposta, não tem ainda antecedentes jurisprudenciais, a gente vai ter que esperar um pouco para ver como a justiça se posiciona sobre esses assuntos, são específicos e tão peculiares, ok? Realmente, gente, é um tema muito duvidoso, é um tema novo, muito ainda
param ainda muitas incertezas sobre esse assunto, como ele vai ser aplicado. A gente vai ter que esperar um pouco, tudo bem? Mas conforme for eu vou respondendo aí dentro do possível. Um grande abraço, conheça os seus direitos.